bem? Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor André Menezes, o brabo da biologia. Eu sou do sexo masculino, tenho cor branca, cabelos pretos, estou trajando calça jeans, camisa preta. Estamos em um estúdio de televisão. Eu utilizarei uma cela interativa para fazer anotações. E aí, gente, tudo bem? A aula de hoje, continuando aí a nossa vibe de fisiologia, vamos falar de sistema digestório, pai. Vimos cardio, hoje é digestório, beleza? E eu preparei uma aula super legal pra gente. Bora para a primeira questão? A epiglote, estrutura posicionada na garganta, atua como uma válvula, movendo-se para cima e para baixo, de forma a possibilitar que o ar siga para a laringe e os alimentos e líquidos sigam para o esôfago. A epiglote é formada por um tecido, letra A, ósseo, que obstrui a traqueia durante a expiração. B, epitelial, que quando dilatado obstrui o esôfago. C, adiposo, que obstrui a traqueia durante a inspiração. Letra D, cartilaginoso, que obstrui a laringe durante a deglutição. E letra E, muscular, que quando contraído, obstrui a faringe. Muito bem! Gente, para que a gente entenda exatamente sobre essa mecânica da deglutição, eu trouxe para vocês aqui a parte superior do nosso sistema digestivo humano, para a gente entender a anatomia e entender o porquê dessa mecânica, tá? Bem, aqui a gente observa que nós temos a estrutura da face em visão lateral no nosso ponto anatômico, certo? E aqui acontecem duas coisas. Você tem o processo respiratório e tem também o processo digestório. E a chave de toda a mecânica que ocorre na parte superior do nosso crânio está aqui, ó, nessa estrutura chamada faringe. É esse ponto, gente, esse ponto, a faringe, que vai definir exatamente o que vai acontecer na mecânica de deglutição e respiração. Porque a faringe é um órgão comum, tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório, tá? E é ela quem define exatamente se você estará engolindo naquele momento, se você estará respirando naquele momento, alterando a mecânica que nós vamos ver, beleza? Primeira coisa, respiração, acompanhe comigo. Quando você está respirando, o que acontece? O ar, ele vai entrar pelas tuas fossas nasais, certo? Ele vai descer pelas fossas nasais, vai passar pela sua faringe. Mas veja que o ar não tem mecânica suficiente para alterar estrutura anatômica alguma. Então, o que acontece com esse ar? Ele desce livremente, passa para a sua laringe, ultrapassando um orifício que fica aqui na entrada, chamado, ó, glote, que vai estar bem aberta, e esse ar, então, ele segue em direção à traqueia e segue em direção ao pulmão. Mas, quando a gente engole os alimentos, o que acontece? Você vai realizar a mastigação e tudo que você está ali na boca, seja água, seja alimentos que você está mastigando, quando você realiza o processo de deglutição, a musculatura da nossa garganta, ela vai ser ativada bem nesse ponto. E isso vai fazer essa estrutura chamada epiglote, que está bem aqui, ó, tá vendo? A epiglote, que é feita de uma cartilagem elástica, certo? Ser empurrada para baixo. Quando a epiglote é empurrada para baixo, ela vai fechar a glote, empurrando, então, o alimento que você está engolindo em direção ao teu esôfago e do esôfago ao teu estômago. Então, na mecânica, o que acontece é isso.
Quando você respira, a epiglote está levantada, a glote está aberta, o ar passa para o pulmão. Quando você engole, a epiglote é empurrada para baixo, fecha a glote e o alimento que você está engolindo, ele desce então pelo esôfago em direção ao estômago. Essa é a mecânica glote e epiglote que acontece aqui. E quem é responsável por isso? Quem é responsável por isso, é essa membraninha que tem uma cartilagem elástica, chamada epiglote. Respirou, epiglote para cima, glote aberta. Engoliu, epiglote para baixo, glote fechada. Tudo bem? Opa, tem alguém me chamando aí? É você, Gui? Fala aí, Gui. Ei, Brabo, é verdade que se a pessoa estiver engasgada, não pode bater nas costas? Então, cara, gente, eu já ia falar sobre isso. Obrigado pela pergunta, Gui. Galera, é o seguinte, com certeza você já deve ter ouvido falar que se a pessoa estiver engasgada, você deve dar 2 passos para trás, tomar distância e meter-lhe o tapão aqui na costa da pessoa. Não é verdade? Mas, gente, não, pelo amor de Deus, você não faz isso, certo? Quando você tem a brilhante ideia de engolir e respirar ao mesmo tempo, ou por alguma fatalidade, você está ali agoniado e tal, alguma coisa, e a tua glote está aberta, a epiglote está levantada e o alimento está passando, existe uma grande chance desse alimento pegar o caminho errado e ir parar lá na tua traqueia, causando engasgo, cara. É por isso que a mecânica ela é eficiente para que quando a epiglote feche, não tenha esse risco. Nesse caso, o engasgo pode acontecer. Ele é um acidente, muitas vezes pode ser fatal. Só que nesse caso, a recomendação é realizar o que a gente chama de manobra de Heimlich. Você pega então a pessoa por trás, realiza compressões na região do abdômen, tá? Onde a gente chama popularmente de boca do estômago, né? E faz essas compressões várias vezes, empurrando o teu diafragma para cima, aumentando a pressão e fazendo com que o corpo estranho ele seja então expulso. Beleza? Então, o correto, gente, é exatamente isso. Beleza? Muito bem. Vamos, então, responder a nossa pergunta. A epiglote, então, ela é formada por um tecido cartilaginoso que obstrui a laringe durante a deglutição, evitando que o alimento passe para o pulmão e evitando o engasgo. Beleza, gente? Resposta letra D de dado. E seguindo na vibe de sistema digestório, vamos analisar uma questão agora que fala sobre enzimas digestivas. Analise o gráfico que ilustra as velocidades de reação de 2 enzimas, X e Y, que digerem substratos em diferentes órgãos humanos. Olha só, ele te deu aqui um gráfico legal. A enzima X, ela está aqui, olha só, em um pH 7, tá? Aí você vai ter, olha só, a enzima Y, que vai estar em um pH aqui, alcalino, um 8 ponto alguma coisa, né? Um 8,3 mais ou menos. Então, a enzima Y é de um pH alcalino básico, certo? Essa é a informação que a questão está trazendo para a gente. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, bora analisar uma coisa aqui, olha só. Ele te deu as alternativas para completar. A enzima X é secretada pelas glândulas presentes, tracinho. É responsável pela hidrólise de moléculas, tracinho. A enzima Y é secretada por células presentes no tracinho e hidrolisa moléculas de tracinho, é para completar a lacuna. Olha só, aqui a gente tem a estrutura do nosso sistema digestório mais uma vez. Só que agora o destaque aqui vai ser para as glândulas salivares. E as glândulas salivares, gente, elas estão posicionadas na boca e são responsáveis pela produção da saliva, tá? Que é uma composição de água, sais minerais
e uma enzima chamada pitialina. Essa mistura de água e sais minerais, ela regula o pH da boca em um pH neutro, em torno de 7. Justamente por quê? Porque a enzima, ela trabalha em pH específico. E esse pH da boca em torno de 7, que é um pH neutro, serve para que a pitialina ela possa fazer a digestão de polissacarídeos na boca. Tudo bem? Como, por exemplo, o amido. Beleza? Na sequência, a gente tem o estômago, que vai ter um pH em torno de 2, é um pH ácido, justamente porque no estômago agora eu vou ter uma outra enzima chamada pepsina, que vai fazer digestão de proteínas aqui, ó, na cavidade estomacal. E para que a enzima funcione, mais uma vez, enzimas funcionam em pH específico. O pH regulatório do estômago é um pH ácido, em torno de 2, beleza? E, passando de lá, a gente vem para o terceiro segmento, que é aqui, ó, intestino delgado, especificamente esse cara, chamado duodeno. Aqui eu vou ter mais uma fase de degradação enzimática. Só que agora eu vou ter o seguinte, esse órgão, o pâncreas, produzindo o que chamamos de suco pancreático, que vai ser formado por várias substâncias. Dentre elas, uma chamada bicarbonato. Pô, prof, para que serve o bicarbonato? O bicarbonato, gente, ele serve para neutralizar a acidez do alimento que está chegando do estômago aqui no intestino e, após neutralizar esse pH, deixar o pH em torno de 8,5, 9. Justamente por quê? Porque nesse pH, as enzimas pancreáticas vão funcionar. E aí, mano, vem aquele banho de enzimas digestivas que é liberada pelo próprio suco pancreático. Dessas enzimas, a gente tem a amilase pancreática para digestão de polissacarídeos, lipase pancreática para a digestão de lipídios, tripsina, quimotripsina para a digestão de proteínas, endonucleases para a digestão de ácidos nucleicos. Tudo isso vai ser lançado, ó, gente, aqui no duodeno, por esse canalzinho que tem no pâncreas, tá? Junto com o líquido produzido pelo fígado e que é armazenado na vesícula biliar. Esse líquido, claro, a bile, beleza? Mas bile não tem enzima, tudo bem? Então essas enzimas do duodeno são de pH alcalino, básico. Então, ó, 3 ambientes, beleza? Neutro na boca, ácido no estômago e básico alcalino aqui no intestino, no duodeno. Aí fica fácil responder a nossa questão, não é verdade? A enzima X pH 7 é neutro, a enzima Y pH 8 é básico. Então a enzima X é secretada pela glândula, presente onde? Na boca. E é responsável pela hidrólise de moléculas como polissacarídeo, amido. E a enzima Y é secretada por molécula presente no pâncreas. Hidrolisa moléculas de, no caso, ácido nucleico. Respondendo aí, letra B de bola. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Siga o Preveste UEA nas redes sociais e até a próxima. Valeu, tchau!